Vamos lá, pessoal, continuar aqui a solução das nossas questões de física. Neste momento, estamos resolvendo questões de cinemática, movimento uniforme e velocidade média. Vamos lá. Vou abrir aqui a nossa sexta questão. Já resolvemos aí as cinco primeiras, perdão. A sexta questão é bem tranquila, só para a gente respirar um pouquinho mais tranquilo, né? Respirar um pouquinho mais tranquilo. E nós irmos adiante. Diz assim: uma motocicleta considerada um ponto material. Veja que quando eu falava de ponto material, eu estou dizendo, estou afirmando que a motocicleta, o tamanho dela, não influencia no problema, tá? Então ele fala que ele é um ponto material, isso indica que o tamanho da motocicleta não vai influenciar no problema. Movimenta-se por uma estrada em linha reta, por uma estrada retilínea. A posição S dessa motocicleta em função do tempo é dada pela função horária S de t, 100 mais 120t, em que S é medida em quilômetros e T é medido em horas, considerando o contexto, assinale a alternativa correta. É uma questão simples, tá, gente? Muito cuidado nessa questão para você não se confundir. No instante t igual a zero, no instante t igual a zero, pessoal, o que acontece? A motocicleta encontra-se na origem da estrada. Pessoal, como resolve um problema desse? Você vai pegar aqui, ó, S de t, né? No caso vai ser S de zero, igual a 100 mais 120. E ele fala assim, quando o tempo foi igual a zero? 120 vezes zero, onde tem o tempo vai substituir por zero. 120 vezes zero dá zero, mais 100 vai dar 100. Então, assim, ele estará a 100 metros, que é a posição inicial dele, pessoal. Então, aqui, ó, é a função horária da posição, né, do espaço. S de t é igual a S0 mais velocidade vezes o tempo. Então, S igual a SO mais VT. Então, assim, esse 120 aqui vai ser a velocidade, que é o que está escrito na letra B, ó. O módulo da velocidade da motocicleta é constante e igual a 120 km por hora. Está correto. Por quê? Porque ele está afirmando aqui que o S está em quilômetro e o tempo está em hora, letra B, corretinha. O módulo da velocidade da motocicleta é variável. Não, ele é constante. Wender, como é que eu sei que ela é constante? Porque a questão está afirmando a função horária. Então, na função horária, pessoal, a velocidade não se altera. Na função horária da posição, função do primeiro grau, o coeficiente angular, né? Se a gente fosse fazer a reta a retinha o gráfico, né? Então a gente teria aí que nós não teríamos variação no coeficiente angular, constante. O módulo da aceleração da motocicleta é constante igual a 120 km por hora ao quadrado. Primeiro que a gente não estudou aceleração ainda. E a aceleração é uma taxa de variação da velocidade. A aceleração faz com que o móvel fique mais rápido ou mais lento. Então a aceleração muda a velocidade do objeto, da moto, do carro, da pessoa, enfim. Ela vai o que? Variar a velocidade. Neste caso, nós não temos variação de velocidade, nós temos variação de espaço. Beleza? Então, muito cuidado. Nessa questão não temos aceleração. Letra E. O módulo da aceleração da motocicleta é variável. Nem aceleração tem, e muito menos nós teríamos uma aceleração variável. Não. A aceleração aqui é constante e é zero. Tá? A velocidade é constante e é diferente de zero. Quem é que varia? As posições. Show de bola? Questão fácil para a gente discutir aí, pessoal, esses pontos importantes. Surgirem dúvidas, permanecerem dúvidas, por gentileza, me mandem mensagem. Um veículo desenvolve uma viagem em dois trechos iguais. Igualmente, inicialmente ele parte do ponto A e vai até o ponto B com uma velocidade constante de 40 km por hora. Ao retornar, ou seja, do ponto B até o ponto A, ele faz com velocidade constante de 60 km por hora. Considerando que ambos os trechos têm exatamente a mesma distância, a velocidade escalar média de todo o percurso é. Agora aqui, gente, vai quebrar a cabeça de muito candidato. Sabe por quê? Porque muitos candidatos vão olhar para essa questão aqui e vão achar que ele vai fazer média aritmética. Por exemplo, ele foi a 40, voltou com 60. Então a média vai ser soma e divide por 2. 40 mais 60 dá 100, divide por 2 dá 50.
Muita gente faz assim. Só que todas as vezes que você tiver velocidades diferentes, preste atenção no que eu vou dizer agora. Velocidades diferentes em distâncias iguais, você vai tratar da média harmônica. Então, esse aqui eu vou trazer para vocês entenderem como funciona. Wendel, mas eu queria entender a fundo. Aqui eu estou ajudando você, pessoal, além de aprender física, resolver problemas de forma mais rápida, tá? Então, assim, como é que você vai fazer? Ele vai percorrer uma distância D, que é de A para B, a 40 quilômetros por hora. Depois ele vai percorrer a mesma distância D, de B para A 60 quilômetros por hora. Qual vai ser a média da distância percorrida? Até digo algo para vocês importante aqui nessa questão, porque como ele está falando de velocidade escalar média, tem uma dúvida entre velocidade escalar e velocidade vetorial. Digo já já. Mas vamos lá. Nesse caso, o que que eu vou fazer? Vou pegar assim, a velocidade harmônica média vai ser duas vezes V1 vezes V2 dividido por V1 mais V2. Você vai falar assim para mim, professor Wendel, você nem passou essa fórmula aí na aula. Por que que eu não passei? Porque ela é a mesma fórmula delta S, delta T. É porque a gente vai fazer aí toda uma combinação de tempo, tá? Os tempos são diferentes, as distâncias são iguais, duas vezes a distância, porque ele vai e volta, é igual, né? É dividido, duas vezes a distância, dividido pelo tempo total, que vai ser o tempo 1 mais o tempo 2. O tempo 1 vai ser distância 1 sobre V1 e o tempo 2 vai ser distância 2 sobre V2. Ou seja, a gente vai desenvolver todo um cálculo para chegar nessa expressão. Então, já estou te dando a expressão pronta. Eu tenho até alguns vídeos no meu canal do YouTube. Eu acredito que tem um vídeo que eu demonstro essa questão das duas formas. Você aprendendo através da fórmula, ou então você fazendo detalhado, né? Por exemplo, pegando D1, depois somando com D2, pega a distância que é duas vezes a distância D, divide. Então por isso que aparece esse 2, aí fica uma expressãozinha bonitinha como essa. Então vai ficar assim, a velocidade média vai ser duas vezes, o V1 é 40, o V2 é 60. E embaixo vai ficar o que, gente? Vai ficar 100, né? Porque vai ser 40 mais 60, vai ficar 100. Faz aqui, ó, velocidade média vai ser 4 vezes 6 é 24, 48. Então aqui dá 48, acrescenta dois zeros. E aqui vai ficar 100 embaixo, né? Velocidade média vai ser igual a 48 quilômetros por hora. Aí o senhor e a senhora vai marcar de cara a letra B de bola. Ah, eu ainda não entendi essa questão. Ah, eu ainda não sei o que. Ah, eu ainda não sei o que. Relaxa. Você vai conseguir ser aprovado nesse concurso. Essa questão, pessoal, já é uma questão um pouco mais chatinha de fazer. Vou fazer ela com calma. Vou até abrir aqui uma página em branco para a gente resolver ela toda. Vamos lá. Diz assim a questão. Uma concessionária é responsável por um trecho de 480 quilômetros de uma rodovia. Nesse trecho, foram construídas 10 praças de pedágio, onde funcionários recebem os pagamentos nas cabines de cobrança. Também existe o serviço automático em que os veículos providos de um dispositivo passam por uma cancela que se abre automaticamente, evitando filas e diminuindo o tempo de viagem. Segundo a concessionária, o tempo médio para efetuar a passagem em uma cabine é de 3 minutos. E as velocidades máximas permitidas na rodovia são 100 km por hora para veículos leves e 80 km por hora para veículos de grande porte. Considere um carro e um caminhão viajando, ambos com velocidade constantes, iguais às máximas permitidas, e que somente o caminhão tem o serviço automático de cobrança. Comparado ao caminhão, quantos minutos a menos o carro leva para percorrer a rodovia? Pessoal, essa questão aí é muito massa. Essa questão é uma questão que caiu para o Enem. Aí você pode falar assim, ah, ainda mais uma questão do Enem aqui. Pessoal, essa questão
ela pode ser cobrada, abordada em qualquer concurso público, principalmente na carreira de perito criminal. Que é uma questão que vai tratar de velocidade, de tempo, enfim. E ela é muito massa. Essa questão ela é perfeita. Então dá pra gente revisar bacana aí o nosso tema. Vamos lá, ó. Como é que a gente vai resolver esse problema? Primeiro, pessoal, eu vou calcular o tempo que o caminhão faz esse percurso. E não é difícil calcular o tempo que o caminhão faz o percurso, tá? Porque é o seguinte, eu vou utilizar lá, ó, velocidade média. Velocidade, né, do caminhão. Vou colocar, chamar de V1. O caminhão eu vou chamar de 1, tá? Vai ser a distância que o caminhão vai percorrer sobre o tempo que eu vou chamar de T1. Como eu quero saber o tempo, eu vou tratar de fazer aqui o produto do meio pelos extremos. Então, a velocidade do caminhão, deixa eu ver, tempo, para ver, o caminhão 80, tá? Caminhão, 80 quilômetros por hora. Então, eu vou colocar aqui, ó, 80 quilômetros para o caminhão, distância 480, dividido pelo tempo 1. Faz o produto do meio pelos extremos, corta 0 com 0, vai ficar T1, né? É igual a 48 dividido por 8. Então o caminhão, pessoal, vai demorar 6 horas para chegar lá. Ele não vai parar, o caminhão ele passa direto. O caminhão está dizendo, ó, o caminhão tem o serviço automático de cobrança, ele não vai precisar parar. Beleza? Agora vamos calcular o tempo que o carro vai levar para chegar lá sem parar. Vamos supor que o carro não parasse, né? Então vamos lá. Porque ele vai percorrer a 100 quilômetros por hora, então vai ficar assim, velocidade 2 é igual à distância, que vai ser a mesma, tá? E o tempo T2. A velocidade 2, pessoal, vai ser 100 quilômetros por hora. A distância é 480 dividido por T2. Produto do meio pelos extremos vai ficar T2 é igual a 480, no caso eu já posso cancelar um zero com um zero aqui. Então vai ficar 4,8 horas, tá? 4,8 horas é o tempo que o caminhão, na verdade, o caminhão não, o carro, né, percorre. Só que o carro, presta bastante atenção no que eu vou fazer agora, vou colocar até de verde. O carro, pessoal, ele passa por 10 praças de pedágio. Tem que ler o problema com calma, tá? E em cada cabine, né, ele vai parar por 3 minutos. Então entenda bem. Então parado, ele vai parar por quanto tempo ainda? 10 vezes 3 minutos, ou seja, ele vai parar durante 30 minutos. Como nosso problema estamos tratando de horas, né? Primeiro horas, calma. Primeiro a gente está tratando de horas, tá? 30 minutos. Então vai ficar aqui 0,5 horas. 30 minutos, meia hora, né, gente? Por favor. Então assim, eu vou somar o tempo de viagem do carro. Porque ele vai percorrer toda a rodovia em 4,8 horas andando, mais 30 minutos parado. Ou seja, 0,5 parado. Vou colocar aqui 0,5. A questão é muito boa mesmo. 0,5 horas. Portanto, o tempo total que o carro vai percorrer vai ser de 5,3 horas. Ele quer saber assim, ó, comparado ao caminhão, quantos minutos a menos o carro leva? Ó, o carro, pessoal, vai levar 5,3 horas, ou seja, um tempo menor, e o caminhão 6 horas. Então, qual é a diferença de tempo aí, ó? Se você for pegar a diferença, vai ficar 6 horas menos 5,3, que é a diferença de tempo, né? Diferença delta T. Diferença de tempo entre o carro e o caminhão. Diferença de tempo entre o carro e o caminhão. Ou seja, isso aqui vai dar 0,7 horas. É uma maneira de fazer, tá? Só que a questão está perguntando em minutos, né? Então, como é que eu faço para transformar de horas para minutos? Multiplico o valor por 60, porque eu sei que uma hora tem 60 minutos. 6 vezes 7, 42, né? Então vai ficar 0,7 vezes 60, 42 minutos. Este é o tempo de percurso. Na verdade, diferença, né? Ou seja, o carro vai chegar, 42 minutos depois, o caminhão vai chegar também. Questão muito boa.
A distração é um dos fatores preponderantes para a ocorrência de acidente de trânsito, questão para perito criminal. Então, em razão disso, campanhas são feitas para a conscientização da população. Um piscar de olhos ou um espirro podem produzir distração suficiente para ocasionar um acidente. Um espirro muito intenso pode produzir uma distração de cerca de 0,55 segundos. Um veículo a 100 km por hora. Que distância será percorrido nesse tempo de distração? Essa questão é chata, pessoal. Gente, essa questão é muito chata. Porque aí você ou vai ter que transformar segundo para hora, ou vai ter que transformar quilômetros por hora para metro por segundo. Tá? Porque ele quer saber em metros, né? Então, vamos ver aqui mais ou menos. Acredito que dá para a gente chegar aproximadamente, ó. Se eu pegar aqui, ó, velocidade, né? 100 km por hora. Se eu dividir por 3,6, que vai dar, cara, 28, deixa eu ver aqui. 27,7. 27,7 aí dá uma dízima, né? Então dá 27. Eu vou aproximar para 28. Vamos ver se a gente chega numa resposta próxima, né? Então aqui a velocidade vai ser o quê? 28 aproximadamente metros por segundo. 27,7, tá, pessoal? Vamos ver se dá certo a gente resolver. Se ficar muito distante, a gente tem que resolver no detalhe mesmo. Então eu coloquei 28. Se eu quiser saber distância, ΔD ou ΔS, vai ser a velocidade vezes o tempo, tá? Se eu passar o tempo multiplicando, então a distância que ele vai percorrer vai ser a velocidade, que vai ser 28 aproximadamente, multiplicado por 0,55. 0,55 vezes 28. 15,4. Ó, como eu aumentei, dá certo aqui, gente, ó. Aqui vai dar 15,4 metros. Como eu aproximei, na verdade eu estou dizendo que é 28, mas não é 28, é 27,7, daria 15,27, perfeitamente. Só como eu aproximei, eu vou marcar a letra C. Essa questão não é uma questão difícil, mas ela é chatinha por conta da conta, né? Então, se você for dividir 100 por 3,6, você está transformando em metro por segundo, você vai ter um trabalhinho aí para chegar nessa conta. Na verdade, não é um trabalho grande não, dá para fazer 27,7 e multiplica por 0,55. Uma caminhonete de 6 metros de comprimento que viaja a uma velocidade constante de 18 metros por segundo ultrapassa um ônibus de 24 metros que viaja na mesma direção e no mesmo sentido a uma velocidade constante de 12 metros por segundo. Assinale a opção que indica a distância percorrida pela caminhonete durante a ultrapassagem. Gente do céu, agora a caminhonete aí, ó, ela tem tamanho, né? 6 metros. E o ônibus também tem tamanho, 24 metros. Neste caso, vou explicar algo bacana para vocês aqui. Quando se tratar de ultrapassagem, vamos sempre usar a velocidade relativa. Deixa eu ver aqui, pronto, melhorou. Como é que eu uso essa velocidade relativa, professor Wento? Pessoal, a caminhonete está a 18 metros por segundo. O ônibus está a 12 metros por segundo. E um está, né, na mesma direção e no mesmo sentido. A velocidade relativa, quando eu estiver na mesma direção e no mesmo sentido, é a diferença. Então, a velocidade relativa entre os dois vai ser de 6 metros por segundo. É só subtrair. 18 menos 12. Velocidade relativa subtrai. Qual é a distância relativa de ultrapassagem, pessoal? Essa questão é muito massa. A distância relativa de ultrapassagem vai ser a distância, né, do caminhão, no caso da caminhonete, mais a do ônibus. Então, a distância relativa é só somar, tá? Distância relativa, tu vai somar a distância da caminhonete mais a do ônibus. Então, vai dar 30 metros. Beleza? Tranquilo.
Quando eu jogo aqui, ó, qual vai ser o tempo relativo de ultrapassagem? Presta bastante atenção. Velocidade relativa está para a distância relativa dividido pelo tempo relativo. Velocidade, 6. Tempo, desculpe, distância, 30. E o tempo, não sei. Produto do meio pelos extremos, o tempo vai ser 30 dividido por 6, no caso, 5 segundos. Show de bola? Então, pessoal, quero que você entenda uma coisa. Para ultrapassar, para a caminhonete ultrapassar o ônibus, ele vai durar, essa ultrapassagem vai durar 5 segundos. Só que, presta bastante atenção, ele quer saber, ó, qual a distância percorrida pela caminhonete. Então, assim, como é que a gente calcula a distância, pessoal? Distância vai ser igual, presta atenção, ó, velocidade, né, no caso aqui da caminhonete, distância da caminhonete, velocidade vezes o tempo que ela vai percorrer. Então, a distância que a caminhonete vai percorrer aí, ó, vai ser a velocidade dela, 18, multiplicado pelo tempo. E o tempo, pessoal, que ela percorreu foi de 5, né? 5 vezes 8, 5 vezes 8 dá 40, então dá 96, né? 5 vezes 8, 40, vai zero. Quer dizer, 40 não, gente. Dá 90, né? 96 não, 90. Porque 5 vezes 8 dá 40. 40 vai 4, né? 5 vezes 1. 5 mais 4, 9. E o zero permaneceu. Então aqui vai dar a distância que a caminhonete percorreu, 90 metros. E a alternativa correta vai ser letra D. Aqui, pessoal, a gente finaliza mais um bloco de exercício. Veja que nossa aula ela tem um tópico de teoria bacana, um tópico de exercício e um outro tópico de exercício com questões um pouco mais elaboradas. Porém, você não pode se limitar a ficar com essas questões, não. Você pode pegar aí, até o final da nossa preparação, a gente vai resolvendo mais questões, mas assim, procure materiais complementares de questões, né, nesses sites de questões, e você vai tentando resolver questões do mesmo nível. Qualquer dúvida que você tiver nas questões, você me manda. Eu dou um auxílio. Beleza? Até a nossa próxima aula, gente. Valeu!